Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, dia 12 de junho de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Corpo de cantor assassinado em abril vai ser exumado hoje. Ele foi enterrado com as balas e a polícia quer retirar os projetos para ajudar na investigação. Homem atropela cerca de 10 pessoas na Avenida Constantino Neri. Uma das vítimas morreu. Taxistas fazem manifestação contra o Uber. Eles pedem a regulamentação desse tipo de transporte e alegam que a concorrência é desleal e prejudica a categoria. Hoje é o dia de combate ao trabalho infantil e a gente fala dos programas que tentam evitar a exploração da mão de obra de crianças e, ao mesmo tempo, inserir adolescentes no mercado de trabalho. Hoje também é dia dos namorados e a gente conta histórias de amor que venceram barreiras e o tempo para se eternizar. Lourdes, logo que eu te vi pela primeira vez, eu gostei de você, né? E ainda, o Manaus é o campeão amazonense de futebol 2017. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo, você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias, flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp. 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. E na madrugada de hoje, um jovem atropelou mais de 10 pessoas na Avenida Constantino Neri. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com o repórter Danilo Alves, que está no local do acidente. Olá, Danilo, bom dia. Como é que está a situação por aí? O veículo já foi retirado? Sabe o estado de saúde dessas pessoas? Bom dia, Adriane. Bom dia a todos que assistem a gente nessa segunda-feira. Uma notícia triste. Foi na noite de ontem, um jovem acabou atropelando mais de 10 pessoas aqui na Avenida Constantino Neri. A situação está mais tranquila, o veículo já foi retirado do local do acidente, que aconteceu mais ou menos ali, próximo à plataforma, aqui perto de uma universidade. Ontem, de acordo com as testemunhas que a gente acabou de conversar, por volta das 10h30 da noite, esse jovem, que foi identificado como Gabriel Alencar, passava em alta velocidade sentido bairro Centro, aqui da avenida, quando perdeu o controle do veículo. Segundo algumas pessoas, ele veio a mais de 200 km por hora e acabou atingindo essas pessoas. Bom, elas ainda não foram identificadas, mas as informações que a gente tem, Adriane, é que todas elas foram para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Uma delas acabou não resistindo aos ferimentos e morreu aqui no local. O Instituto Médico Legal confirmou esse óbito, essa morte. O Gabriel, ele foi preso em flagrante e foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia e deve responder por homicídio no trânsito. Mas isso apenas a Polícia Civil deve confirmar. Bom, o local aqui está mais tranquilo. Ontem à noite foi a situação que aconteceu. Outra coisa importante também é que essas vítimas, assim que elas serem identificadas, nossa equipe de produção deve perguntar, deve saber tudo direitinho o estado de saúde delas, porque, segundo testemunhas, muitas pessoas ficaram realmente bastante feridas durante essa situação que aconteceu aqui. A gente vai aguardar mais informações, isso porque, como a situação aconteceu ontem, né, era à noite já, a gente precisa colher algumas informações complementares para justamente saber quem são essas pessoas, né, saber também a identidade da vítima que acabou morrendo e, lógico, o futuro do Gabriel, se ele deve responder o processo de liberdade, já como vai para a audiência de custódia hoje, às 2h da tarde, ou se deve ir para a prisão. Adriane Wilson. Danilo, a gente viu nas imagens que foram feitas no local e também disponibilizadas pela polícia, um pacote que aparentemente ali seria maconha. Tem informação de que o Gabriel teria usado drogas ou estaria embriagado quando causou esse acidente? Os policiais militares que atenderam essa ocorrência foram os policiais
da 10ª Companhia Interativa Comunitária, a 10ª SECOM, que faz patrulhamento aqui do Dom Pedro, Alvorada. Eles encontraram dentro do veículo BMW, que ele estava um veículo de luxo, veículo caro mesmo. Dentro desse veículo, uma porção, na verdade 3 porções de maconha no banco do passageiro. E depois que encontraram também, deram voz de prisão para o Gabriel. A gente não tem informações, não tem confirmação se ele estava consumindo essa droga ou se ele estava guardando, enfim. O que se sabe é que ele foi encontrado também com esse entorpecente e estava com estado visivelmente embriagado, segundo a Polícia Militar, né? Mas apenas os exames devem comprovar se ele estava consumindo drogas ou estava alcoolizado. No momento em que aconteceu esse acidente, logo depois que ele atropelou essas pessoas, algumas testemunhas disseram que quando ele saiu do carro, ele não estava ferido, ele não ficou ferido devido ao acidente. Quando ele saiu do veículo, ele acabou ficando em um estado de choque, acabou sentando ali no meio-fio, começou a chorar. Foi nesse exato momento que a Polícia Militar chegou e aí viu toda a situação e levou ele para a delegacia. Hoje, a delegada da Polícia Civil, os delegados de plantão e também o delegado titular do 12º Distrito deve explicar para a gente melhor como é que essa história aconteceu, se realmente ele estava sob efeito de álcool e drogas, e também saber como é que vai ser o futuro do Gabriel. Mas se encontraram, sim, Adriane, maconha dentro do carro, que ele estava um carro de luxo marca BMW. Volto com vocês. Obrigada, Danilo, pelas informações. A BMW é um carro que corre muito, né? E tem outra coisa, a BMW ela tem ali o airbag, tem todo o sistema de segurança para garantir que o condutor não fique ferido, ou pelo menos não fique gravemente ferido. Lembrando que ali no entorno ali no Sambódromo, na Arena da Amazônia, estava sendo realizado um evento, né, de música eletrônica, e aí eu imagino que essas pessoas tivessem ou saindo do evento, estivessem participando ou de alguma forma envolvido ali no evento, ou eram vendedores, essas pessoas ainda não foram identificadas. Agora, Adriane Diniz, é preciso realizar um exame toxicológico para saber se ele estava sob efeito de bebida alcoólica ou estava drogado, e isso tem que ser um procedimento que deveria ter sido feito, não sei se foi feito, mas deveria ter sido feito no momento em que ele era abordado. Já leva ele para a perícia, né, fazer corpo de delito também para que ele possa fazer esse procedimento. E uma pessoa morreu, tem que ser homicídio doloso. Porque no momento, e isso se ele estiver embriagado, né? Porque no momento em que você está sob efeito de bebida alcoólica e assume o comando de um veículo, de um volante, você assume o risco de uma tragédia como essa daí, de matar alguém, de acidentar alguém. Tem que responder por homicídio doloso, quando a intenção é o dolo eventual, que se chama no termo jurídico, e também lesão corporal grave, porque houve outras pessoas feridas. E por isso muito importante o exame toxicológico, né? Para poder dar à justiça e à polícia uma margem de interpretação do que de fato aconteceu ali. Já há entendimento jurídico há alguns anos, até recentemente, os crimes que aconteciam no trânsito como esse, eles iam para a vara de trânsito. E ali a condenação era de no máximo 5 anos, a pena de reclusão, que normalmente é convertida em serviços sociais, ou em pagamento de multa, cesta básica, esse tipo de situação. Quando houve a mudança na legislação e entendimento também no STF de que assume esse dolo eventual, assume essa responsabilidade, então deixa de ser um homicídio culposo, quando você teve a culpa, mas não teve a intenção, e passa a ser o doloso quando você planejou ou pensou que poderia matar alguém, quando você ingere bebida alcoólica ou drogas e resolve dirigir, né? Isso é um acidente gravíssimo. Aconteceu nessa madrugada por volta de 1h da manhã, ali na Avenida Constantino Neri. Essa audiência de custódia vai ser muito importante hoje para definir se ele segue preso, se responde o crime em liberdade. É importante que os policiais que atenderam a ocorrência, as pessoas que estavam ali, apareçam, sejam testemunhas, né? Relatem o que de fato ouviram e viram, para que o caso seja analisado, julgado da melhor forma possível. A gente lamenta muito a morte dessa pessoa e também tantas outras que ficaram feridas. E na sexta-feira nós noticiamos um confronto entre polícias civil e federal, onde 3 policiais ficaram feridos. As corporações estavam monitorando o mesmo carregamento de drogas que foi trazido para Manaus na quinta-feira. Depois de toda essa confusão, 500 quilos de drogas foram apreendidos, 2 homens presos, e as polícias tentam agora explicar o que houve.
caso aconteceu aqui na Escola Municipal São Pedro, que fica no bairro da Compensa, zona oeste de Manaus. A denúncia é de uma mãe que soube, através do filho, uma criança de 11 anos, que o professor dele havia o agredido, dado um tapa na cara dele. A situação aconteceu durante a sala de aula, durante a aula mesmo. E o professor, identificado apenas como Francisco, leciona religião. A gente vai conversar com a mãe do aluno justamente para saber um pouquinho mais sobre essa história. Eu estava trabalhando, que eu trabalho com venda de salgado em casa. Aí o meu filho chegou da escola chorando, dizendo: mamãe, o professor me bateu. Aí eu não pensei em outra coisa, entendeu? Quando eu peguei, deixei tudo que eu estava fazendo e vim aqui na escola. Aí eu vim reclamar, conversei com a pedagoga, ela falou que ia tomar as providências dela. Eu falei: sim, a senhora pode me dar o nome do professor? Aí ela falou: não posso lhe dar o nome do professor, nem o dado, nada dele. Eu falei: tudo bem, mas eu quero que a senhora tome suas providências, porque meu filho não pode continuar estudando nessa escola com um professor assim, né? E meu filho já relatou que teve outras crianças que já foram agredidas por ele, entendeu? Só que elas têm medo, aí elas não falam. Aí eu resolvi denunciar para que isso não continue acontecendo, porque mesmo que a criança seja uma criança que fala demais, entendeu? Isso não justifica o fato dele agredir, né? Porque a gente é pai, eu falei para ela: quantas vezes for necessário, a senhora me chama, né? Que eu venho até aqui na escola resolver os problemas do meu filho, mas eu não admito que ninguém toque no meu filho, que ele é uma criança, entendeu? O que os alunos disseram, também algumas pessoas aqui, algumas testemunhas disseram, o que ele disse para o seu filho depois que ele agrediu ele? Depois que ele viu meu filho, que ele ia para casa dele, ele falou bem assim: a culpa é sua, porque você me estressou. Aí o meu filho ficou com medo dele, esperou ele ir embora, aí que ele foi para casa. A gente conversou com o aluno de 11 anos, ele deu o próprio relato de como tudo aconteceu. Ele deu um tapa em mim, na minha cara. Minha orelha ficou toda vermelha. Que horas que aconteceu isso? No terceiro tempo, eu acho que foi às 3h30. Você estava fazendo o que na hora que ele se agrediu? Conversando com meus colegas. E aí o que ele falou? Ele falou alguma coisa antes? Ele mandou calar a boca e deu um tapa assim em mim. Só isso? Aí depois disso, o que aconteceu? Foi no final do tempo já. Aí ele foi embora. E ele já tem histórico de agressão? Tem. Agrediu outros alunos já. Como é que ele é na sala de aula? Estressado. Chama palavrão. Ele é muito explosivo na sala de aula. Bom, a informação que a gente tem é essa, de que o professor não está aqui na escola e a diretora da instituição está de férias. E a gente abre o espaço para a Secretaria Municipal de Educação se manifestar para saber sobre os relatos desses alunos que foram agredidos e também o que eles vão fazer para esse professor que foi acusado de agressão. Só corrigindo, na verdade, a reportagem que você acabou de assistir é sobre esse caso de agressão dentro da escola que teria sido cometido por um professor. Em nota, a SEDUC informou que já está apurando o caso, tem uma equipe que está acompanhando e que o professor vai ser ouvido também para dar a outra versão dessa história. Se forem constatadas essas agressões de fato, ele será afastado do trabalho. E daqui a pouco você acompanha a reportagem das polícias civil e federal que se confrontaram, houve uma grande confusão ali, né? Eles estavam monitorando a mesma carga de droga e acabou que a Polícia Federal confundiu os policiais civis com os traficantes. E houve uma troca de tiros, 3 policiais ficaram feridos, 2 pessoas foram presas. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa situação que aconteceu na semana passada. E 2 homens que estavam praticando assaltos em Manacapuru morreram depois de trocar tiros com a polícia. A dupla tinha várias passagens pela polícia e um deles era foragido da justiça. De acordo com a Polícia Civil, os 2 homens tomaram de assalto uma moto de um mototaxista e estavam usando este veículo para cometer outros assaltos na cidade. Foi quando a Polícia Militar foi acionada e, ao identificar os 2 homens em via pública na rua Valdemar Ventura, no bairro de São José, foi recebida a tiros. Os policiais então revidaram, acertando os 2 homens. A polícia foi acionada e aí eles passaram pela viatura do COI, da Polícia Militar. Iniciou-se a perseguição e aí houve a troca de tiros, onde os elementos inicialmente dispararam contra a viatura, acertando a viatura inclusive, e a polícia teve pronta resposta à altura, também não poderia reagir de outra forma se está levando tiro. Valdeci Aranga Júnior, de 23 anos, e Fabiano Marcelino Pereira, de 21 anos, chegaram a ser socorridos e encaminhados para o hospital de Manacapuru, porém não resistiram aos ferimentos. Fabiano já tinha passagens aqui por violência doméstica, roubo, porte de arma de fogo. O Valdeci,
conhecido também como Pitbull, ele já tinha passagens por roubo, homicídio, furto, receptação, apropriação indébita. Inclusive, ele era foragido aqui do sistema prisional desde 30 de dezembro. E a gente continua falando de Manacapuru. O fim de semana foi bem violento por lá. 5 pessoas foram assassinadas. Em um dos registros, um casal de caseiros teve uma morte brutal na estrada que liga o município a Novo Airão. A Polícia Civil está investigando a morte de um casal de caseiros do quilômetro 54 da AM-352, rodovia que liga Manacapuru ao município de Novo Airão. Não temos ainda os dados, os nomes das vítimas. Foram encontradas lá 2 cápsulas de espingarda, calibre 16, provavelmente utilizada na prática dos crimes. E estamos iniciando as investigações, vamos ouvir já o proprietário da área onde foram encontrados os corpos, né? As outras pessoas também que localizaram os corpos, para aí a gente dar continuidade nas investigações. Segundo a polícia, nada foi levado do local, o que caracteriza o crime apenas como homicídio. A Polícia Civil investiga ainda o assassinato de um feirante que foi morto a golpes de faca num local conhecido como Palhinha, no bairro de São José. Segundo familiares, Raimundo Francisco, de 27 anos, foi assassinado por 2 homens. De acordo com testemunhas, a vítima ia passando no local quando um dos homens o segurou e o outro desferiu os golpes de faca. Raimundo morreu no local. Somado este caso, foram para 5 o número de mortos em Manacapuru só neste fim de semana. E um homem ficou ferido depois que parte do muro da Santa Casa de Misericórdia, que fica no centro, desabou. Ele foi atingido quando passava pelo local. Foi por pouco que o pior não aconteceu. Parte do muro da Santa Casa de Misericórdia desabou em cima de um estudante do centro de Manaus. O jovem estava nessa lanchonete. Já passavam das 4 horas da tarde quando tudo aconteceu. Ele estava caminhando aqui na calçada na Rua Lobo da Almada, quando de repente o muro aqui da Santa Casa acabou desabando e os escombros atingiram o jovem, que acabou se ferindo no braço e também na cabeça. Aqui ainda estavam estacionados 2 veículos que também foram atingidos. O SAMU realizou os primeiros atendimentos e levou o estudante para o hospital da região. Deu um barulho muito forte, parecia ser uma explosão. Aí quando a gente até estava próximo ali, né? A gente pensou que era em cima da gente que estava caindo. Quando a gente se afastou e foi ver, tinha acontecido com ele. O prédio está abandonado há mais de 12 anos. E além do constante risco de desmoronamento, as pessoas que trabalham por aqui denunciam que a antiga maternidade tem servido como ponto de consumo de drogas, esconderijos de criminosos e ainda alvo de constantes furtos. O madeirame todos foram roubados. Passavam por aqui, primeiro era cada um com um pedaço de aquelas madeiras de lei mesmo, que o teto sustentava os tetos, passavam, era carregando aqui direto. Foi mais ou menos 3 meses que para fazer a limpa aí em cima. E com as chuvas, né? Não, com as chuvas não, os caras passavam aqui, mas não tinha... Todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas a viatura passava, fazia olho para o outro lado. Aí pro final já tinha um caminhão ali que ficava na porta ali já ficava um caminhão mesmo colocando madeira direto. Aí é o resultado disso tudo. E agora sim você confere a reportagem do confronto entre os policiais civis e militares que aconteceu na semana passada, quando as 2 corporações monitoravam o mesmo carregamento de drogas que tinha sido trazido aqui para Manaus na quinta-feira. Depois dessa confusão toda, 500 quilos de drogas foram apreendidos, 2 homens presos e as polícias tentam explicar o que houve. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado já vinha monitorando esse carregamento há cerca de 3 meses. Parte desse entorpecente foi levado em uma caminhonete e o restante foi apreendido pela DRCO, pela equipe da Polícia Civil. A gente tem aqui pelo menos 500 quilos de drogas, maconha tipo skunk e também cocaína, né? Depois que a delegacia conseguiu fazer essa apreensão, 2 homens ainda foram presos. Eles foram identificados como Eloy Léo Berringer e Mário Jorge de Assis. Não mostraram o rosto porque essas investigações ainda vão ter continuidade. Guilherme Torres é o delegado da DRCO. Delegado, vocês tiveram essa apreensão, parte da droga não foi recuperada, mas a grande maioria está aqui. Na verdade a gente teve a informação de que meia tonelada, era 800 quilos a 1 tonelada de drogas estariam chegando ao porto
um porto privativo e que estaria sendo trazido por um empurrador. E aí, no momento que nós estávamos no local, vimos uma transação, eles parados e já passando uma certa quantidade de droga por um veículo que partiu. Nós resolvemos fazer a abordagem, fizemos a abordagem e prendemos os dois, ainda embarcando uma certa quantidade de droga no outro veículo que estava ali parado, que também foi apreendido. Alguns minutos depois, por uma infeliz coincidência, uma lancha descaracterizada chegou, houve uma intensa troca de tiros. Depois nós ficamos sabendo que se tratava de colegas da Polícia Federal, 2 foram atingidos e um policial nosso foi atingido, mas graças a Deus, e é o que importa agora, nenhum corre riscos, todos estão bem. A situação está sendo apurada pelas duas instituições, Polícia Civil e Polícia Federal. Agora, delegado, realmente causou, né, muita estranheza a questão desse tiroteio, a Polícia Civil versus a Polícia Federal. O que pode ter acontecido nesse caso? Os dois setores de inteligência tinham informação sobre o mesmo carregamento e que tipo de comunicação faltou entre as duas corporações? Olha, eu imagino que eles teriam também, o setor de inteligência, uma informação, e nós também temos, e a doutrina de inteligência policial é a sigilosidade das informações. Eles também devem ter feito esse procedimento. Os departamentos da Polícia Civil e da Polícia Federal devem se comunicar mais, porque essa zona do Rio está sendo uma zona de confronto e que a gente precisa evitar no futuro uma situação semelhante. Obrigada. O delegado adjunto do DRCO, Denis Pinho, informou, né, que essa equipe, esses dois, inclusive, não mostraram o rosto justamente porque as investigações pretendem identificar para onde essa droga ia ser levada, para que grupo essa droga ia ser entregue. O Departamento de Inteligência do DRCO continuará as investigações para identificar os demais indivíduos responsáveis por esse crime, para que sejam identificados e presos. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, a Polícia Civil do Estado e a Superintendência da Polícia Federal do Estado informaram em nota conjunta que, visando minimizar as ocorrências de tais incidentes de trabalho, as instituições buscarão aprimoramento dos protocolos de comunicação e de troca de informações entre os escalões operacionais das instituições policiais. Procedimentos foram instaurados agora para apurar o ocorrido. E a Câmara Municipal de Parintins aprovou uma lei que exige que todos os documentos oficiais sejam transcritos em braille. A lei foi sancionada e começa a valer ainda neste mês. A estudante do ensino médio, Franciane Bruce, perdeu a visão aos 8 anos por causa de uma doença. A menina conta com a ajuda dos colegas e professores para o aprendizado em sala de aula. Escrevo na minha reglete quando tem algum professor para passar algum trabalho para a gente. Aí eu presto atenção na explicação deles. Aí eu estudo em casa os textos que são repassados para a gente. Para permitir que deficientes visuais como Franciane tenham acesso às leis municipais, a Câmara de Parintins aprovou uma lei que exige que todos os documentos oficiais sejam transcritos em braille. Aprovamos a lei e a Prefeitura de Parintins vai com certeza executar contento a transformação dessas leis para a linguagem braille, para que as pessoas com deficiência possam ter o acesso e possam dessa forma manusear e conhecer os seus direitos legais dentro do município de Parintins. Ainda neste mês, as leis vão ser transcritas no setor braille do município. No local, é feita a impressão em braille e há um acervo com 829 livros na linguagem dos deficientes visuais. Não vamos precisar pedir para fazer em Manaus ou em qualquer lugar. Parintins já dispõe desse setor, onde nós temos todo o material, a Prefeitura comprou todo o material para essa semana a gente já começar a confeccionar. E eu acredito que daqui com 2 semanas a gente já está fazendo o lançamento das primeiras leis municipais. Para o presidente da União dos Deficientes Visuais de Parintins, a lei é uma forma de garantir que esse direito seja cumprido. Tornar as leis municipais em braille acessíveis às pessoas com deficiência visual, isso realmente é um ganho. E nada mais que uma obrigação de quem está no poder tornar esse material acessível às pessoas com deficiência visual. Nós só temos a comemorar e agradecer. A gente, como deficiente visual, não é fácil enfrentar essa deficiência que a gente nasce ou adquire. Essa aprovação aí
vai facilitar mais as pessoas que enxergam e aquelas que são deficientes visual mesmo. Muito interessante, né? Esse tipo de iniciativa acaba dando acessibilidade de informações que são essenciais e que muitas vezes quem nasce com a deficiência ou adquire fica sem poder ter acesso a informações do município de Parintins, por exemplo. Aqui em Manaus, a gente tem a segunda maior biblioteca Braille do país, com acervo enorme, tanto de livros na linguagem de Braille, quanto também de livros sonorizados. Então, é algo que é muito importante e muda a realidade dessas pessoas que têm a deficiência visual, porque elas passam a ter acesso à informação. E a gente já noticiou alguns casos de estudantes que tiveram dificuldades em continuar nos estudos porque não havia material disponível em Braille, né? E aqui eu estou me referindo aos que são deficientes visuais. E eu imagino, e esse era um questionamento nosso aqui, uma discussão, que tanto os vereadores quanto a prefeitura tenham mensurado, né, ou tenham feito um orçamento para dar continuidade a esse trabalho de transcrever todos os documentos em Braille, né? Porque há uma certa dificuldade, né, em produzir todo esse material e a gente fica aqui torcendo na expectativa de que a lei possa ser efetivamente cumprida para facilitar a vida dessas pessoas que tanto necessitam ter acesso a essas informações. E uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas revela que, apesar da crise, 4 a cada 10 brasileiros admitem comprar algo por impulso. Calçados e acessórios estão entre os produtos mais consumidos. E o maior motivo que leva as pessoas a comprarem por impulso são as facilidades de pagamento. Aquela voltinha no shopping só para pagar uma conta. E quando a pessoa percebe, já está cheia de sacolas nas mãos. Eu sou assim, eu não consigo aguentar. Somente eu destroco o dinheiro, passo o que eu vejo e já saio comprando. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito mostra que, de cada 10 brasileiros, 4 confessaram ter comprado algo por impulso nos últimos 30 dias. Um sinal de que tem dinheiro sobrando? Negativo. A resposta estaria nas facilidades de pagamento oferecidas pelas lojas. Roupas, calçados e acessórios foram os itens mais comprados sem pensar por 14% dos entrevistados. Em seguida, perfumes e cosméticos com 8% e smartphones com 6%. Despesas repentinas são inimigas do orçamento doméstico. Para escapar dessa armadilha, o educador financeiro ensina a regra do 50-30-20. E assim dá para limitar os gastos com presentes e outros mimos. 50% da sua renda vai para manter o seu custo de vida, que é pagar combustível, transporte, alimentação, escola, aluguel. 30% do dinheiro da pessoa vai para o quê? Manter o estilo de vida dela. Então, se ela quer fazer uma viagem, ela guarda, começa guardando para isso. O ideal é que 20% da renda dele ele reserve para fazer investimentos, para guardar uma reserva financeira. Porque se ele não fizer isso, uma hora ou outra ele vai acabar entrando no endividamento de novo e vai ter um problema financeiro lá na frente que acaba sendo irremediável, né? Mais do que prejuízo financeiro, o descontrole nas compras pode trazer problemas à saúde. Naquela hora vem um certo prazer, vem uma certa autoafirmação, até do poder de compra mesmo, né? Só que depois de um tempo, quando você faz isso algumas vezes, você percebe que o prazer é temporário. Você percebe que o prazer ele não se sustenta. Pelo contrário, depois vem uma culpa de ter comprado sem necessidade, vem o prejuízo financeiro, né? E às vezes quando a pessoa percebe, ela está completamente endividada por comprar compulsivamente. E aí é a hora que realmente ela tem que buscar ajuda profissional para que ela consiga superar. O Eduardo controla os gastos desde quando era menino e ganhava R$ 5,00 por semana. Aprendeu a resistir às tentações das vitrines. E se cometer algum excesso, sabe muito bem o que fazer depois. Tem que se conscientizar e falar, não, você gastou muito no mês, no próximo já tem que dar uma segurada e, enfim, sair menos. O que não pode é realmente todo mês estar extrapolando e, enfim, ficar com a conta negativa. As pessoas são muito atraídas pela questão do parcelamento no cartão de crédito, principalmente. E esquecem que tem que pagar aquela conta. E outra coisa, você não vai pagar o mesmo preço de à vista. Sempre tem juro embutido, tem um pouquinho a mais que é cobrado. E outro detalhe, se você atrasar,
Você vai pagar o juro do cartão, que é um juro altíssimo. E aí isso daí se transforma numa bola de neve. E tem outra coisa, Adriane, sabe o que o cartão faz agora? Você divide, por exemplo, uma compra em 2 vezes de R$100, uma compra de R$100 em 2 vezes. Aí você vai pagar a primeira parcela agora de 50. O cartão te traz uma opção de tu dividir aqueles R$50 em 5 vezes. É mais juro. É uma bola de neve muito grande, né? Mulher, principalmente, acaba se deixando influenciar pelo atrativo do comércio. Quando você vê o nome promoção, por mais que não esteja, só de olhar o nome promoção já é uma atração. E outra coisa, a gente acaba comprando muita coisa que não precisa, só porque está na promoção. Os especialistas sempre alertam que na hora de fazer uma compra você tem que se perguntar, eu preciso ou eu quero, né? E para decidir se realmente vai comprar. E uma das recomendações é de tentar poupar 30% do que se ganha, deixar numa conta poupança ou para fazer investimentos, para ter essa reserva de segurança, o que também é muito difícil, né? E essa questão do cartão de crédito, você comprar parcelado, é só R$50, aí faz outra compra mais 50, mais 50, de 50 em 50, se torna uma grande conta no fim do mês e aí você vai ter complicações no seu orçamento. Então, é uma coisa que a gente precisava ter desde a escola, uma educação financeira, né? E doméstica, para você saber como organizar uma casa, que você acaba muitas vezes aprendendo quando aprende a troncos e barrancos e acaba se embolando bastante. Então, essa recomendação dos especialistas, dar uma segurada, tentar se perguntar se está precisando ou não e evitar o consumo apenas por impulso. Eu uso essa estratégia aí, viu, Adriane? Eu queria usar, eu não consigo. Eu quero ou eu preciso. Se eu preciso, ok, eu posso comprar à vista. Se eu tiver o dinheiro para comprar, eu compro. Se eu não tiver o dinheiro para comprar à vista, bom, eu ainda não tenho condições de comprar. Eu faço a pergunta, mas eu acabo sempre respondendo a mesma coisa, eu preciso. Bom, vamos trazer informações do trânsito, então. A gente tem aqui o Twitter do Manaus Trans falando sobre uma situação que aconteceu aqui na Avenida Rodrigo Otávio, próximo da Força Construtiva. O SAMU já está no local para fazer o atendimento ali. Foi um acidente envolvendo motociclista, né? E nesse caso o motociclista acaba sempre levando a pior. Tem uma pessoa caída ali e está sendo atendida por pessoas que passavam no local. Eu imagino que esse daí foi o primeiro momento em que o acidente aconteceu e foi ali naquele cruzamento, né? Esse daí é um cruzamento que requer a atenção, principalmente no horário da manhã, no horário de pico. Se bem que são 6h32, né? O trânsito ainda não está tão intenso naquela área e a gente já aproveita aqui para pedir ao condutor que vai passando aí por essa área que redobre a atenção, reduza um pouco a velocidade, porque aconteceu ainda há pouco um acidente nessa área. E depois do intervalo comercial, atenção, você que vai sacar aquela conta inativa do FGTS, a Caixa Econômica Federal abre hoje um pouquinho mais cedo. A gente também traz os destaques do Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Vamos falar desse crime que acontece ainda com muita frequência e também das iniciativas para colocar adolescentes para trabalhar de forma legal. É um instante só.